Antes de iniciar o meu pronunciamento sobre a economia brasileira e a balança comercial, eu gostaria de agradecer a presença, registrar a presença mais uma vez já registrada por Vossa Excelência do senador Tomás Correia, meu primeiro suplente, que foi senador no ano passado, meu senador Ney Maranhão, que está presente nessa sessão. Senhora Presidente, eu também não poderia deixar de fazer um registro sobre as enchentes lá em Rondônia, antes de iniciar aqui o meu pronunciamento. Graças a Deus o rio está baixando, continua baixando, o governo do Estado e as prefeituras estão planejando a reconstrução das cidades atingidas, Porto Velho, Guajará, Nova Mamoré, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Cacoal, Costa Marques, Chupinguaia, todas as cidades atingidas pelas enchentes. Eu espero que em breve tenhamos um planejamento, projeto suficiente para vir atrás dos recursos necessários para a reconstrução das cidades atingidas. Mas, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, compareço hoje à tribuna do Senado para discorrer brevemente sobre o comportamento da balança comercial brasileira na atualidade. O primeiro bimestre do ano trouxe resultados ruins, pois no acumulado do período o saldo da balança ficou negativo em pouco mais de 6 bilhões de dólares, o pior resultado para um primeiro bimestre em toda a série histórica. As exportações somaram quase 32 bilhões, enquanto as importações ultrapassaram um pouco os 38 bilhões de dólares. Foi o que bastou para que os alarmistas previssem um cenário terrível para a economia brasileira em 2014, especialmente no que se refere à saúde de nossa balança comercial. Muito embora as autoridades da área econômica, incluindo o secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Daniel Godinho, o presidente do Banco Central do Brasil, Alexandre Tombini, e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, previsse um processo de contínua evolução nos saldos, o descrédito aumentava. Senhoras e senhores senadores, não se trata de ser otimista ou pessimista. A verdade se impõe. E o fato é que, em abril, as vendas ao exterior somaram 19,7 bilhões de dólares, ao passo que as importações não excederam o valor de 19,2 bilhões, o que resultou um superávit comercial de 506 milhões de dólares, resultado melhor do que o esperado pelo próprio mercado. Trata-se de um resultado ainda tímido, mas foi a primeira vez que o acumulado do ano foi superior a igual período de 2013. As exportações agrícolas mostraram, mais uma vez, a sua força, especialmente a soja e seus subprodutos, com incremento de 19,8%, um recorde em volume, 8,3 milhões de toneladas em abril. Os desequilíbrios da chamada conta petróleo também caminham para equalização, pois as importações cederam 2,2%, enquanto as vendas externas desse mineral deram um salto de 75,6%. Já disse aqui nessa tribuna, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, que a Petrobras, em 5 anos, vai dobrar a sua produção. Então não adianta os pessimistas dizer que a economia vai mal, que a Petrobras vai mal, porque não é verdade. O Brasil é muito forte, a economia brasileira é muito forte. E quando nós estivermos produzindo o dobro de petróleo que estamos produzindo hoje, nós vamos ter excesso e talvez nem precise aumentar o preço da gasolina e do óleo diesel. Em paralelo, senhora Presidente, como alertou o ministro Tombini, após a estabilização do câmbio e a retomada do crescimento dos Estados Unidos, o fluxo de capitais estrangeiros para nosso país tem melhorado sensivelmente. Em abril, os investimentos estrangeiros diretos, somados a outras modalidades de investimentos provindos de fora, atingiram a cifra de 8 bilhões de dólares. Já no mês anterior, haviam somado apenas 4,9 bilhões, superior à expectativa do mercado, que oscilava em torno de 3,5 bilhões de dólares.
A recuperação dos mercados internacionais, especialmente os Estados Unidos e a União Europeia, e a manutenção de bons níveis de crescimento da economia chinesa evidenciam um cenário externo mais brando do que em anos recentes, capaz de, por um lado, propiciar a continuidade da chegada dos investimentos e, por outro, manter a demanda internacional por commodities estável. Senhoras e senhores senadores, trago agora ao seu conhecimento os dados mais recentes da balança comercial brasileira, divulgados recentemente pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. As 2 primeiras semanas deste mês trouxeram superávit de 226 milhões de dólares. O valor é resultado de 6,2 bilhões em exportações, ante 5,9 bilhões de dólares em exportações. Com o resultado, o déficit acumulado no ano, que em abril chegou a 5,56 bilhões, continuou a cair, atingindo agora 5,34 bilhões de dólares. Isso quer dizer que as nossas exportações estão melhorando e a tendência é inverter essa curva e exportarmos muito mais do que importarmos. Isso é muito bom para a economia brasileira. Como se vê, os ajustes internos e a gradual melhoria do cenário externo permitem ao Brasil uma projeção benigna para sua balança comercial ao longo de 2014. Bem sei que existem obstáculos, como a entre-safra que virá, a persistente falta de nitidez em alguns mercados, como a União Europeia e a Rússia, além das intermitentes remessas de lucros e dividendos das empresas transnacionais sediadas em nosso território. Outra boa notícia que ressalto desta tribuna é o aumento de emprego formal no interior do país, através do agronegócio. Na manhã de hoje, o jornal do Bom Dia Brasil divulgou notícia nesse sentido. Como muito bem disse a jornalista Miriam Leitão, que eu assisti, o desenvolvimento do país não deve ficar restrito às grandes regiões metropolitanas, mas deve ocorrer no restante do país. O interior do nosso país é muito forte, a nossa produção agrícola e pecuária é muito forte, o nosso agronegócio é muito forte, por isso vai resistir e vai fazer com que a nossa economia continue crescendo. Conforme já demonstrado por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, a criação de novos empregos é uma tendência que foi acentuada no início deste ano. O IBGE, por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio PNAD, também demonstra a maior criação de novos postos de trabalho no interior do país. Pode-se apontar, entre os fatores principais para esse deslocamento das grandes cidades para as menores, a busca por uma melhor qualidade de vida e o crescimento das exportações brasileiras, principalmente as relacionadas à agricultura e à pecuária. Há situações em que a oferta de emprego supera a da mão de obra existente. Empregadores, muitas vezes, têm dificuldade de contratar trabalhadores, principalmente os que dispõem de mão de obra qualificada. Esse é um problema que o país tem que enfrentar da melhor forma possível, instalando mais escolas técnicas, institutos de científico e tecnológico de educação, das nossas universidades, enfim, do Pronatec e tantos outros cursos que o governo está instalando. Já concluo, senhora presidente. É urgente e indispensável que o governo federal lance um programa para a devida qualificação da mão de obra. Não há dúvida que a iniciativa nesse sentido será boa para o país e para os trabalhadores. Assim, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, acredito que, apesar de todas as dificuldades existentes e que muitas vezes impedem o crescimento maior da economia brasileira, o cenário futuro é altamente positivo e promissor. Senhora presidente, estamos confiantes de que esse será um ano bom para o Brasil. Eu ouvi aqui o senador Jorge Viana falando da questão da Copa do Mundo. Será muito bom mesmo que o Brasil vença a Copa do Mundo. Mas não acredito também, não creio que o desempenho da nossa economia,
né, que os resultados da Copa do Mundo ou o resultado das eleições possa ter influência com o resultado da Copa do Mundo. Vou torcer ativamente, vou torcer fervorosamente, assim como milhões e milhões de brasileiros, para que o Brasil possa ser campeão. Mas, sinceramente, não acredito que esse resultado possa influenciar no crescimento da nossa economia e também no resultado das eleições. Muito obrigado, senhor presidente.